Durante todos os anos 90, até o início do século XXI, aplicou-se no Brasil o chamado projeto neoliberal. Como sabem, este modelo é pautado nos princípios do consenso de Washington, desregulamentação, Estado mínimo, globalização econômica e financeira, privatização, etc. Porém, as dificuldades apresentadas pelas políticas neoliberais, que estabilizaram a economia, mas não implementaram um processo de distribuição de renda, possibilitaram o fortalecimento de outra proposta política e econômica para o país. A eleição de Lula, em 2002, apoiado por uma ampla frente política, trouxe consigo o ideário neodesenvolvimentista, conceito que, a partir de agora, será denominado somente desenvolvimentista, mesmo sabendo que o neodesenvolvimentismo guarda grandes diferenças em relação ao desenvolvimentismo original no Brasil. Segundo o professor Giovanni Alves, a proposta desenvolvimentista possui sustentação no seguinte tripé: programas de incentivo estatal à oligopolização da economia, fortalecendo grandes grupos econômicos privados, apoiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, programas de investimento público em infraestrutura, com ou sem parceria público-privada, e programas estatais de transferência de renda, visando a valorização do mercado interno de consumo de massa, utilizando para isso, por exemplo, a política de bolsas, tendo o programa Bolsa Família como carro-chefe. Analisando politicamente, pode ser observado que a frente que deu sustentação ao projeto desenvolvimentista era ampla, composta por parte da grande burguesia interna, pelo operariado urbano e pela baixa classe média, por trabalhadores assalariados, por setores do campesinato, por trabalhadores desempregados e subempregados e, em maior quantidade, pela grande massa populacional desorganizada, atendida pelas políticas de transferência de renda. Para o professor Armando Boito, esta frente política tem algumas características que a define, tais como ser dirigida pela grande burguesia interna, incluir classes trabalhadoras que se encontram fora do bloco que está no poder, desenvolver uma relação populista com a massa marginal, ter se constituído como o principal recurso político que levou a grande burguesia interna a ascender dentro do bloco que está no poder e enfrentar o campo neoliberal ortodoxo, campo composto pelo grande capital financeiro internacional, pela fração burguesa brasileira integrada a esse capital, pelos grandes proprietários de terra e pela alta classe média alocada no setor público e privado. A grande burguesia nacional é a força que dirigiu e mais ganhou com a política desenvolvimentista, estando presente na mineração, na construção civil leve e pesada, nos setores do agronegócio, da indústria de transformação e também dos grandes bancos privados e estatais de capital predominantemente nacional. Todos estes possuíam o favorecimento e a proteção do Estado na concorrência que empreendiam com o capital estrangeiro. Na outra ponta estava o operariado urbano e a baixa classe média, que atuavam de forma organizada dentro desta frente. Estavam também os assalariados, que tiveram seu poder de compra elevado com a recuperação do emprego e reajuste do salário mínimo. O campesinato e os trabalhadores sem terra ou com pouca terra, que de fato era a camada camponesa mais marginalizada pelo desenvolvimentismo. Estavam os trabalhadores desempregados ou subempregados, que vivem do trabalho precário, além da massa popular marginal. Sobre a massa popular marginal, o professor Boito diz que estes formavam uma base eleitoral desorganizada e passiva, que era convocada a intervir no processo político apenas por intermédio do voto para sufragar os candidatos da frente desenvolvimentista. Na Amazônia, a proposta desenvolvimentista teve sua materialização através das ações implementadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Como exemplo, apresentam-se 3 imensas obras: a hidrelétrica de Santo Antônio e a hidrelétrica de Jirau, ambas no Rio Madeira, no estado de Rondônia, e a hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, estado do Pará. Outros grandes empreendimentos de infraestrutura que não estavam previstos no PAC, mas fazem parte desta lógica, com a expectativa de receber financiamentos do BNDES, também podem ser identificados,
como as 5 hidrelétricas que o governo federal pretende construir nos rios Tapajós e Jamanchim, no Pará, entre outros projetos de infraestrutura que visam dar suporte aos projetos de exploração econômica dos bens naturais da Amazônia. Procurando consolidar 2 dos principais pressupostos da proposta desenvolvimentista, o fortalecimento de oligopólios nacionais e o financiamento de projetos de investimento e infraestrutura, os governos dos ex-presidentes Lula da Silva e Dilma Rousseff, ambos do Partido dos Trabalhadores, PT, realizaram o maior número de obras possíveis na região amazônica. Entre estas estão as usinas hidrelétricas de São Manuel, na divisa do Pará com o Mato Grosso, de Telespires, também entre Pará e Mato Grosso, e de Cachoeira Caldeirão, no estado do Amapá, além de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte, anteriormente citadas. A ampliação das inclusas de Tucuruí, no Pará, a construção do terminal hidroviário de Santarém, ainda no Pará, a pavimentação da BR-163, ligando o estado do Pará ao Mato Grosso, a hidrovia do Rio Madeira, em Rondônia, entre outras obras de infraestrutura. Ao analisar o aspecto socioambiental, observa-se que a grande migração de pessoas para os locais onde os empreendimentos foram ou estão sendo construídos sobrecarrega equipamentos públicos de saúde e educação, eleva a violência nas zonas rurais e urbanas, aumenta o tráfico de drogas, a exploração sexual de crianças e adolescentes, a prostituição de homens e mulheres, a desapropriação e expulsão de indígenas, ribeirinhos, pescadores, agricultores, extrativistas, moradores das periferias das cidades, também fragiliza biomas de importância inestimável para o equilíbrio ambiental e climático da região e do planeta, promove o desaparecimento de espécies endêmicas, eleva o desmatamento e aumenta a exploração de madeira, polui rios que garantem transporte e servem como fonte de água e alimentação, entre outros impactos verificados. A proposta desenvolvimentista, ao incluir em seu projeto de conciliação de classes amplos setores da burguesia nacional, empreiteiras, mineradoras, agronegócio, etc., fração que dava a direção política e econômica para esta frente, junto com o operariado urbano, assalariados, setores do campesinato, trabalhadores desempregados e a população não organizada e completamente excluída do processo econômico formal, fez com que este segundo bloco apenas completasse o projeto da burguesia nacional. A percepção de ganhos econômicos das camadas populares se desfaz quando, na prática, estes ganhos se diluem imediatamente na indução ao consumo imediato de massa. Não havendo perspectiva de longo prazo para as pessoas localizadas nesta ampla faixa social e econômica, sem estímulos ou propostas estruturais em direção a um projeto que, de fato, subverta a lógica capitalista de exploração da força de trabalho e expropriação dos bens comuns. Ao mesmo tempo que é modernizada a infraestrutura de transporte de cargas, são implementados projetos de geração de energia visando atender a indústria mineral e também a indústria de transformação localizada no centro-sul do Brasil. Iniciativas que não elevam, ao contrário, mantêm o país nos marcos do capitalismo periférico neoextrativista. Isto consolida a afirmação onde se observa que o projeto neodesenvolvimentista renunciou à plena reestruturação econômica e também à completa redefinição da base que dá sustentação ao poder político no Brasil. A implementação da proposta desenvolvimentista na Amazônia foi apoiada por diversas forças políticas, governantes estaduais e municipais, setores empresariais, entidades sindicais, movimentos sociais e organizações não governamentais que atuam na região, entre outros. Alguns destes grupos atrelaram-se ao projeto político do PT com o vergonhoso interesse em cargos e recursos para seus projetos. Outros, alegando um mal menor. A destituição da ex-presidente Dilma Rousseff, movimento encabeçado por partidos políticos e setores da burguesia que antes eram seus aliados, mostrou as entranhas do projeto que de fato estava em curso no Brasil e na Amazônia. Desvio de recursos públicos, expropriação socioambiental e intensificação do capitalismo predatório. Cabe agora aos povos indígenas, pescadores, quilombolas, camponeses, homens e mulheres dos campos, dos rios e das cidades amazônicas, aqueles que nunca desistiram de lutar, mostrar o caminho do equilíbrio, da vida plena, do bem viver. Obrigado.